que na verdade é um conjunto de sintomas relacionados à memória e outras funções cognitivas, como a falta de atenção. Todos nós esquecemos pequenas coisinhas durante a vida, né? Normal. Ah, onde que eu deixei a chave? Onde que eu deixei a bolsa? Meu celular? Só que nos últimos anos, além das causas naturais, como o envelhecimento, as queixas cognitivas são comuns também no pós-Covid. Eu mesma já relatei para vocês inúmeras vezes o quanto eu fiquei angustiada e incomodada com a minha falta de memória pós-Covid, né? A gente vai entender sobre esse assunto, mas antes vamos acompanhar o VT que a produção preparou. De repente, uma simples ida ao supermercado começa a incomodar, já que a pessoa não se lembra do que precisa comprar. Ou então, tarefas como administrar a casa e lembrar a data de vencimento das contas, antes realizadas com facilidade, começam a se tornar difíceis. Falta de concentração, esquecimento e sensação de cansaço mental são alguns dos sinais de declínio cognitivo que podem ou não estar relacionados com a Covid-19. Vamos saber mais sobre o assunto? Sim, como eu te falei, a gente sempre procura ter excelentes profissionais aqui e eu tenho a honra de receber Dr. Khalil Doualib, que é inclusive meu médico e é uma pessoa que eu confio muitíssimo e vou dividir um pouco dele com vocês porque ele é um show. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, é uma alegria te receber, viu? Doutor, vamos lá. Tá vendo só? Não é só a falta de memória. Às vezes, isso acontece pós-Covid, eu troco algumas palavras, algumas sílabas, ou então, às vezes, uma vogal no meio da palavra. Olha, isso tem sido cada vez mais comum e nos jovens, né? Então, o que o Covid trouxe, aquilo que a gente sempre falava do idoso, da terceira e quarta idade, que começava a esquecer coisas, né? Com essa infecção do Covid, nós começamos a ter pessoas jovens que no pós-Covid começaram a apresentar quadros cognitivos leves. Ah, onde é que eu coloquei, onde é que eu deixei, o que aconteceu, qual o nome daquela pessoa. Então essas pequenas coisas começaram a acontecer e aí nós fomos estudar isso. Então o que a medicina fez nos últimos 2 anos foi estudar muito o Covid e em particular nesse ano estudando essas questões cognitivas, né? A atenção, a memória, que ficou muito prejudicada. E o que a medicina descobriu com isso, Cláudia, é que o Covid traz uma alteração neuronal. O neurônio se altera, ele ficaria inflamado. O americano chamou isso de uma neblina no cérebro. A pessoa não desaprende, mas ela fica com muitas dificuldades de fazer coisas que fazia, de lembrar coisas que lembraria facilmente. Então isso a gente chama hoje de brain fog, é o nome americano. Uma neblina que tomaria conta do teu cérebro e que te dificultaria a lembrar e fazer coisas que você está acostumado a fazer. Inclusive aumenta a desatenção. E aí muitas vezes as pessoas me dizem assim, mas Khalil, eu estou ficando com déficit de atenção? Não. Você está no pós-Covid, que mantém sintomas agora cognitivos. E isso é que é muito delicado para as pessoas. Você falou uma palavrinha que me chama muita atenção, que é o mantém. Porque eu tive Covid em 2020. Primeiro ano de Covid, né? 2020. 2020. A gente já está em 2022, agosto de 2022. Tive Covid em março de 2020. Eu ainda sinto essa dificuldade. Algumas pessoas podem manter isso e nós chamamos do Covid longo. A pessoa mantém não tanto aqueles sintomas do Covid iniciais, né, que afetava mais pulmão, era uma questão às vezes de garganta, que a pessoa sentia muito, uma gripe muito forte, uma coisa que realmente impactou muito. Levou pessoas para UTI, levou pessoas para serem entubadas, então ele foi muito impactante. Mas algumas pessoas mantiveram sintomas leves de Covid, chamado de Covid longo, e que impacta principalmente essa coisa cognitiva, Claudinha. Realmente. Agora, essa inflamação neuronal tem jeito, tem cura? Essa é a grande questão. Felizmente, a maior parte das pessoas tem esse quadro por pouco tempo, não tão longo quanto você está contando. Geralmente por 2 a 3 meses.
mas algumas podem perdurar por muito tempo. E o que a gente aprendeu com isso é bem recente, hein? São estudos agora de fevereiro e março desse ano, que foram publicados, mostrando que o cérebro deposita um pouco a mais de uma certa proteína quando é atacado pelo Covid. Parecido com aquelas proteínas que se depositam em doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson. Então, isso é uma coisa bem interessante. Eu cheguei a ouvir de uma neuropsicóloga que se eu tivesse, por exemplo, alguma propensão a ter Alzheimer aos 70 anos, eu teria, depois do Covid, aos 60 anos. Isso... Não, porque a gente não sabe isso ainda. É isso que eu pensei. Eu falei, como é que eu posso ouvir um negócio desses, né? Porque ainda não tem esse estudo. Não, nós não temos isto. O que nós sabemos é que, o que até hoje nós sabemos que é reversível, né? Pensar num quadro demencial seriam depósitos irreversíveis, né? Se você estiver dormindo bem, isso faz uma limpeza do cérebro. Hoje nós sabemos que o cérebro ele tem um sistema de limpeza próprio, né? E que esse cérebro precisa que você durma bem e faça aqueles estágios de sono normais. Se você estiver dormindo bem, você já ajudou muito esse processo. Se você tiver uma boa alimentação, com os elementos que você precisa, e nessa fase você precisa de magnésio, cálcio, selênio. Se você tiver uma alimentação ou uma suplementação com essas substâncias, isso ajuda muito que isso não se deposite. Se você usar um probiótico, então se você tiver uma alimentação mais com alimentos integrais, alimentos que facilitem toda a produção que o intestino faz desses nutrientes, que faz dessas situações todas, isso ajuda muito. Então, nós não sabemos se isso perdurará muito tempo em algumas pessoas. O que nós sabemos é que nós temos tratamento sim, e a gente entende porque isso acontece e a gente acha que isso é prolongado, mas não significa que essa pessoa terá Alzheimer ou terá Alzheimer antes do tempo. Isso ninguém pode afirmar ainda. Como você disse que é uma inflamação neuronal, anti-inflamatório seria usado também nesse caso? Essa pergunta é interessante porque o anti-inflamatório ele seria ótimo para isto, só que ele tem problemas. Ele leva a alteração gástrica, se você tomar anti-inflamatório você pode ter gastrite, úlcera, ele altera o seu sangue, você pode ficar com o sangue com muito mais dificuldade de coagulação com o sangue, ele afeta o rim se você utilizá-lo por um tempo mais longo. Então, anti-inflamatório, os que nós temos hoje, eles não são possíveis de serem usados a longo prazo. Porque melhora uma coisa e em compensação estraga outra, né? Complicações. Então, de repente, não vale a pena, não existe. Não use anti-inflamatório. Sabe que uma das minhas alternativas, tá? E aí, eu digo até isso, talvez como sugestão, mas quero ouvir do Dr. Khalil, foi aprender coisas novas. Então, no começo, eu voltei a estudar piano, já desisti. Eu vi um piano aí atrás. Eu já desisti. Mas eu desisti porque realmente eu desisti, porque eu lembrei que não era uma coisa que eu amava quando eu era criança e eu estudava meio que por obrigação. Mas agora eu tô amando, voltei a estudar inglês, isso eu tô amando e eu tô aprendendo coisas novas. Isso, de alguma forma, ajuda a quem teve essa perda cognitiva? Isso ajuda muito. Agora eu queria chamar a atenção assim, seria interessante você aprender coisas novas, que você nunca tenha aprendido. Então, que bom que você está melhorando o inglês, aprendendo um vocabulário maior, isso é ótimo, mas se você aprender uma língua que você nunca aprendeu, então, vai ser melhor ainda. Italiano, francês, você fará novas conexões nos teus neurônios. Isso é mais interessante. Tá. Aprender um jogo que você nunca aprendeu. Eu nunca fiz sudoku. Genial, vamos começar a fazer sudoku. Eu nunca fiz alguma coisa manual com crochê, Vamos aprender a fazer. Então, coisas novas são mais interessantes. Tá. Sabe? Então, isto sim faz novas conexões, novas sinapses. Isso é muito interessante em todas as fases da vida. Não é só pensar, então, no adulto jovem, né, na Cláudia, fazendo isso. Se eu pegar uma pessoa, às vezes com 90 anos, hoje eu fui entrevistar uma senhorinha na casa dela de 97 anos.
super lúcida, mas com um problema de sono, não saía de casa, então eu fui vê-la em casa. E ela me contando o que ela fazia, né? E aí a gente estava vendo o que ela poderia fazer na casa dela de coisas novas. Então ela me contou que nunca cozinhou na vida. Uau! Isso é estranho para uma senhorinha, né? Mas ela disse que nunca gostou e tal. E aí a filha de 70 está se propondo a... Ah, não, mãe, vamos lá, vamos ficar na cozinha, vamos tentar fazer um arroz. Ótimo. Aprender coisas novas. Vamos fazer um bolo, vamos fazer coisas que você nunca fez. Não importa o quê. Isso é bom para todo mundo. Para todas as pessoas, em todas as fases. Inclusive quem, por exemplo, está num começo de uma demência como o Alzheimer e tantas outras. Sem dúvida. Nos quadros iniciais, ainda melhor ainda. O seu vídeo que eu estava vendo foi muito bem feito. Alguém falou de um transtorno cognitivo leve, que muitas vezes precede os quadros mais graves que podem se instalar, como a demência. Então, é muito importante aprender coisas novas, desde sempre. E aí acrescentar atividade física. Isso seria fundamental. Nós sabemos do papel que as beta-endorfinas têm para ajudar o cérebro a manter-se vivo, ativo, saudável. Então, se a gente aprender coisas novas e colocar um pouco de atividade física, aquilo que a pessoa possa fazer, pode ser uma hidroginástica, pode ser aula de alongamento, se puder ser aeróbico, melhor, né? Então, para os mais jovens, né, o aeróbico seria fundamental. Pode ser uma luta, pode ser uma aula de spinning. Dança. Dançar. Genial. Maravilha. Doutor, a gente vive uma sociedade que faz uso de medicamento de forma aleatória. Eu ouço amigas novas, mais velhas, de todas as idades, trocando receitas. Inclusive, assim, naquele lugar você consegue comprar, né? O que é um perigo. A gente já falou algumas vezes sobre medicação. Tem gente que tem muito preconceito ainda em tratar uma doença mental, porque acha que, eu vou ficar dependente para sempre. Eu queria que a gente tocasse nesse assunto, mas que falasse quais são os remédios que colocam em risco a nossa memória. Então, talvez a gente pudesse começar pensando, Cláudia, que todo remédio que é bem indicado para aquela pessoa, seguido por um tratamento médico, isto não fará mal. Então, veja, mesmo às vezes remédios que poderiam afetar a memória, se usados de uma forma abusiva ou por longo tempo, como os benzodiazepínicos, né, os tarja preta. Quando eles são bem indicados, eles são ótimos para tirar ansiedade, angústia, no tempo limitado, por uma situação limitada, eles são ótimos, né? O que acontece é quando as pessoas começam a abusar do remédio, a tomar em excesso, e aí é delicado. Mesmo estimulantes. Às vezes você vê a pessoa hoje tomando estimulantes muito frequentemente. Estimulante tem uma série de O que é um estimulante? São aquelas energéticos que tá. se utiliza, fórmulas com energéticos, fórmulas de academia, complexos vitamínicos comprados sem uma necessidade, fórmulas enormes e que só vai obrigar o seu organismo a ter mais metabolismo, a excretar isso mais. É muito comum que nós atendamos pessoas jovens com pancreatites. Aumentando o número de pancreatites no Brasil por abuso de estimulantes. É algo delicadésimo. Outro dia eu atendi uma moça que me disse que ela compra um energético no supermercado, eu não sabia nem que existia um de 2 litros. Caramba, também não sabia, não. Eu achei que era aquele pequenininho. Olha, aqui todo mundo conhece. A garotada conhece. A garotada conhece. Olha. Garotada, eu não sabia também, viu, Claudinha? O que é um perigo, né? Porque associar esses energéticos ao álcool deve piorar a situação. Porque aí tem uma coisa bem grave, porque ele bebeu, ele acha que está acordado. O energético dá a sensação, como ele tem carnitina, creatina, taurina, que são energéticos, ele acha que ele está bem, que ele está lúcido, mas, no entanto, ele perdeu o reflexo. E aí ele vai dirigir mais rapidamente, porque ele perdeu a crítica com o álcool, e aí são grandes acidentes, grandes situações delicadas. Então, é delicadésimo
O energético é algo que tem complicado muito essa história. Agora, temos que tomar cuidado. Tudo que for receitado para o nosso paciente, dentro de um certo tratamento, seguindo um caminho pré-determinado, traçado pelo médico, esse será um bom caminho, né? Sem aumentar a dose, sem diminuir dose, sem parar antes do tempo. E aí, possivelmente, não fará mal à memória. Não fará mal à memória. Agora, tem que ser conversado isso com o médico. Eu acho que, às vezes, as pessoas contam pouco para o médico depois. Então, eu vou no médico, passo uma receita, faço um tratamento e depois eu só volto depois de X meses. Se você mantiver uma relação com o seu médico, de poder informar como você está, você pode ir ajustando, sabe? Arrumar a dose, ajustar aquilo. Opa, você está com esse efeito adverso, eu posso trocar a medicação, eu posso fazer 1000 coisas para ajustar isso melhor. Então, esse contato com o médico é fundamental. Isso mesmo no SUS, mesmo no médico do convênio. Você precisa ter um canal de comunicação fácil em saúde e para cuidar bem da tua saúde, isso seria fundamental. Perfeito, ainda mais em relação à psiquiatria, né? Porque a gente já aprendeu aqui com o Dr. Calil do Alíbio que precisa ter esse ajuste bem fino da medicação, da dosagem, e isso tem que ser a troca com o médico, não tem outro caminho, né? Não só tomar o remédio da vizinha, o da amiga. Isso é para não fazer, né, doutor? Isso, pelo amor de Deus. Vamos lá, doutor, vamos voltar ao nosso assunto aqui, que é memória, que é saúde mental. Saúde mental que tem tanto preconceito ainda, em pleno 2022, né? A gente precisa vencer esses preconceitos, porque o corpo merece cuidado e muita atenção. Vamos lá, a gente já tem perguntas, obrigada a você que já mandou. E a dúvida de um sempre ajuda a outra, então vamos todo mundo prestar atenção. A Andresa, ela é de Osasco, ela diz: sou mãe de primeira viagem e de gêmeos. Ando muito esquecida devido à correria do dia a dia. É normal isso acontecer ou devo me preocupar? Oh, que bom que ela trouxe um outro detalhe da memória, que é o estresse. O estresse crônico, ele dificulta muito a memória. O estresse crônico diminui a ligação de um neurônio com o outro. Então, isso que ela está contando, imagina, mãe de primeira viagem, gêmeos, isso não é nada fácil para ninguém, né? Se a pessoa tiver uma certa estrutura, a mãe que ajude, uma irmã que ajude, ou um funcionário que ajude, isso fica mais tranquilo. Mas nem sempre isso é assim, né? Eu lembro quando, da minha filha, por exemplo, eu adorava quando ela começou a tomar mamadeira, porque eu podia dar mamadeira da madrugada. Mas nem todo pai é tão participativo assim, né? E aí, com gêmeos, eu não sei como é que seria realmente uma coisa muito estressante. E aí, mãe de primeira viagem, tem mais ansiedade, tem mais depressão, muda muito a vida. A gravidez muda muito o corpo, a vida, as relações todas, não é nada fácil. Então, o que eu pensaria, Andressa, é que você deve estar com um bom estresse. Quanto mais estrutura você estiver podendo usufruir, às vezes pessoas que possam te ajudar, isso já ajudaria muito. E quando você não falou a idade desses gêmeos, né? Imagino que sejam pequenos, mas quando eles crescerem um pouquinho, talvez você consiga ter um tempinho a mais para você. Porque com gêmeos, um acabou de chorar e de mamar, aí começa o outro, aí tem que trocar um e trocar o outro. Gêmeos... Imagina a loucura. Doutor, a questão hormonal, porque durante a gravidez, depois da gravidez, a gente tem uma oscilação muito grande, né? Isso também pode afetar a memória? Pode. Você, na gravidez é interessante, os 3 primeiros meses de gestação, você tem uma certa tendência a um quadro um pouquinho mais depressivo. Depois do 4º mês até o parto, até o final do 8º mês, nós temos uma fase ótima. A gravidez é muito protetora com a depressão. Então, você fica muito bem, você fica ótima, você tem mais ânimo, pela alteração hormonal, e a tua cabeça está a 1000 por hora, você está super bem. Ao final da gestação, aí você tem um incômodo físico, realmente o útero cresceu muito, teu filho cresceu, está ali dentro, tudo fica comprimido, fica difícil para fazer xixi, para respirar, para comer, tudo fica alterado. Muda a tua relação com todo mundo. Então, a gravidez, ela tem várias fases. E no pós-parto, a mudança hormonal, aí ela é brutal com a mulher. Geralmente, tem uma tendência a ter depressão de uma forma mais acentuada a partir dos primeiros dias do pós-parto.
e que é uma situação delicada. 30% das mulheres que têm a primeira gravidez costumam ter um quadro depressivo, geralmente suave, leve, mas isso afeta também muito memória, muito atenção, a gente chama dos déficits cognitivos que estão associados com a depressão. Ok. A Cleide Soares, ela pergunta, a falta de memória pode ter relação com o sono? Ou seja, quem dorme mal pode ter problemas de memória? Sem dúvida, Cleide, sem dúvida, viu? Então, o primeiro passo é dormir bem. Cuidado que cada um de nós dorme um número de horas diferente. Tem pessoas que basta ela ficar 5 ou 6 horas dormindo, são dormidores curtos. Tem outros que precisam de 8, 9 horas. Então, o número de horas não me fala muito disto, mas o sono tem que ser reparador. Ele tem que realmente te restaurar à noite. Então, isso é muito importante que você possa ter um bom sono. E, às vezes, a gente usa o estudo do sono. Mas a pessoa dorme num instituto de sono e tem até pelo SUS, né? É bem acessível. E aí a gente tem um desenho do sono dela e aí sabemos exatamente o que está acontecendo. Perfeito. Obrigada, Cleide. Próxima pergunta da Luciane. O que podemos fazer para melhorar a falta de memória? Há algum exercício mental? Primeiro, há algum exercício mental, doutor? Exercitar a memória. Então, jogos de memória, desde aqueles jogos pequenos da infância até os jogos que possam ser jogos no computador, no tablet, no celular. Existem jogos específicos para melhorar a memória. Isso ajuda. Mas, além disto, o que ajudaria é o exercício físico. Perfeito. O exercício físico seria fundamental. Algum remédio para melhorar a memória? Os suplementos que tenham selênio, zinco, magnésio, cálcio, isso ajuda muito. Selênio, zinco, magnésio, cálcio. Selênio, zinco, magnésio, cálcio são os principais que poderiam nos ajudar. Maravilha. Obrigada, Luciene. Próxima pergunta é a seguinte. Uso excessivo de álcool pode causar a perda da memória irreversível? Infelizmente, sim, se o uso for prolongado do álcool. O álcool, no curto prazo, ele socializa, todo mundo gosta de à noite tomar alguma coisinha, né? Mas no segundo dia ele é um depressor do sistema nervoso. Então, o álcool não deveria ser tomado com muita regularidade, nem em doses maiores. E se ele perdurar por anos, ele lesa neurônio. Isso é irreversível. Ele realmente destrói um pedaço do neurônio e aí é uma situação que a longo prazo a pessoa pode ter quadros demenciais, aí sim muito precoce. Com 50, 60 anos ele está muito envelhecido em termos cerebrais. Ok. Próxima pergunta do Felipe. Uma pessoa com memória ruim tem mais chances de desenvolver a doença de Alzheimer? Uma pessoa jovem que tem uma memória ruim precisaria ver por que está tendo memória ruim. Ou são excessos de estressores ou o sono que está afetando muito isto. Ou às vezes uma deficiência vitamínica. Então vale a pena fazer um exame de sangue. Eu já vi pessoas chegarem ao consultório com quadros de anemia e aí não detectado, não tratado por muito tempo e a anemia impacta muito. Memória, atenção, vontade, energia. E aí você corrige a anemia e essa pessoa tem uma melhora. Então, se for uma pessoa jovem, deveria ver por que está tendo essa memória ruim. Maravilha. Você vê, tem coisas que são tão simples que a gente nem imagina, né? Falta de memória por anemia. Me lembro que não faz muito tempo eu entrei em contato com o Dr. Calil, falei que é meu médico, e disse para ele que eu estava muito preguiçosa, muito procrastinando. Aí ele me falou para tomar um lactobacillus, né? Um probiótico. Pronto, eu melhorei. Gente, às vezes são coisinhas pequenas que a gente tem que ajustar, mas tem que ter um bom médico te acompanhando, com certeza. Deixa eu passar para a próxima pergunta. Pode acontecer falta de memória pelo excesso de informação? Eu adorei essa pergunta. O mundo hoje é muito estressor. As pessoas estão ligadas em muitas mídias, estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e estão trabalhando muito mais também, né? Então você vai para uma reunião, vai para outra, faz 1000 coisas, entre uma e outra. Eu estava ali fora respondendo WhatsApp, respondendo perguntas, coisas. Então, veja, esse excesso, se estiver trazendo um quadro de estresse para a gente,
aí é delicado. Eu lido com isso, só para dar um exemplo meu aqui, com coisas prazerosas. Desde fazer coisas prazerosas na vida, quanto também o meu trabalho, eu brinco que não é trabalho, porque eu adoro o que eu faço. Eu sei que você gosta do que você faz. Então, isso aqui não é trabalho, é uma coisa gostosa. Então, isso é fundamental, mas não é todo mundo que tem essa possibilidade. Doutor, sabe aqueles programas de aprenda não sei o que lá enquanto está dormindo, faça leitura dinâmica, você vai aprender enquanto está dormindo? Isso piora a capacidade mental? Porque você falou ainda há pouco que dormir é para se refazer, para descansar. Você sabe que isto sabe-se que piora. Você até pode aprender ou ficar ouvindo uma língua, por exemplo, durante a noite, alguém falando em inglês com você ou algo do tipo. Você vai começando a familiarizar-se mais com aquelas palavras, mas isto vai te estressar mais. É delicado. Você sabe que hoje a gente leva crianças para uma série de coisas. Hoje a criança tem aula de futebol, ela tem aula disto, aula daquilo, ela tem uma carga horária terrível. E hoje tem estudos mostrando que isto é danoso. Aumenta a expectativa, aumenta a ansiedade, pais ficam muito ansiosos com o futuro do filho. Então, meu filho tem que ter um super desempenho porque ele lá na frente vai fazer não sei o quê, ou se tornará não sei o quê na vida. Expectativas muito altas. Colocar crianças em sobrecargas de horários, de aulas, nem sempre isso é tão interessante. Precisaria ter um equilíbrio nessas coisas. Maravilha. Próxima pergunta do Cláudio Fará. Quando é a hora de se preocupar com os lapsos de memória? Difícil, viu, Cláudio? A gente ter um momento, né? O que eu levaria em conta é quão está impactando a vida dessa pessoa. Esses lapsos começaram a impactar a sua vida? Opa, eu comecei a esquecer coisas que são importantes para mim, eu estou não reconhecendo uma pessoa com quem eu convivo, eu esqueço o nome dela, eu comecei a ter lapsos que começaram a impactar a minha vida, talvez aí valha a pena uma averiguação, uma testagem. Hoje nós temos testagens que são interessantes. Então comece pelo médico, vá primeiro a um médico seu de confiança e depois pode fazer as testagens que ele pedir. Podem ser exames laboratoriais, podem ser exames com psicólogos, mas isso vale a pena você olhar. É bom a gente sempre estar atento a isto, né? Opa, eu estou esquecendo muito, eu estou realmente mais comprometido, e aí fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Maravilha. Próxima pergunta, obrigada, Cláudio Fará, é da Raquel. Desde que peguei Covid, tenho dificuldades para me concentrar, principalmente quando estou dirigindo. Me distraio facilmente e quase já bati o carro. Qual seria a solução? É isso que a gente está aqui falando, né, Cláudia? Pessoas que acham que começaram a ter quadros de desatenção no pós-Covid. Eu fiquei com déficit de atenção, fiquei com isso. Não, isso é essa neblina cerebral que tem ocorrido. Então, o que valeria a pena? Ela fazer um tratamento adequado para esse pós-Covid. Então, utilizar hoje os tratamentos que a gente utiliza, com cálcio, selênio, magnésio. Então, uma consulta ao seu médico, uma consulta para que ele investigue o que está acontecendo e poder dizer para ela o que ela poderia estar repondo, que ajudaria muito nisto. Maravilha. Quanta coisa a gente aprende, né? Que papo bom, dá vontade de conversar horas aqui. Imagino que você ainda tem algumas dúvidas, a gente recebeu muitas perguntas, quero agradecer a participação de todos, mas eu vou passar aqui o contato do Dr. Khalil e vale a pena você ligar, marcar, fazer uma consulta. Hoje em dia, gente, com a telemedicina, está mais fácil da gente estar em contato com excelentes médicos. Faça uso, que isso é muito bom. 11 3284 5876. 11 3284 5876. Dr. Khalil do Alib, que é professor de psiquiatria da Universidade de Santo Amaro, presidente do Departamento Científico de Psiquiatria da Associação Paulista de Medicina e o meu médico psiquiatra. Olha que coisa boa. Obrigada. Eu gosto de falar assim, que eu tenho um médico psiquiatra, porque tem gente que acha que psiquiatra não é legal. E quando precisa, precisa. E precisa de um bom médico. Não é assim, doutor? Claro, obrigada. ainda bem. Ainda bem.